E aí, pessoal, boas-vindas a esta nossa análise de hoje. A gente já vai pular direto para um assunto absolutamente fascinante. Como é possível manter o nosso cérebro biologicamente jovem, ágil e em constante evolução? O que vamos explorar hoje desvenda a biologia por trás da nossa mente e devolve para as nossas mãos o controle direto sobre o próprio desenvolvimento mental. Para começar, quem nunca, né? Quem nunca passou por aquela frustração de esquecer onde enfiou as chaves do carro um segundo antes de sair de casa? Ou deu aquele branco total ao tentar lembrar o nome de um ator num filme que a gente adora? O medo automático que surge na hora é achar que isso é o começo de uma doença degenerativa. Mas e se não for? O mais impressionante é que, na real, esses pequenos lapsos não são sintomas de um problema grave, mas sim sinais de alerta vitais. É literalmente o nosso cérebro pedindo mais estímulo. Bom, vamos dar uma olhada no mito do declínio cerebral e qual é a verdadeira história sobre o envelhecimento. A gente precisa quebrar uma ideia que, vamos combinar, aterroriza quase todo mundo. Sabe aquele medo cultural de que envelhecer significa que o cérebro vai virando gelatina com o passar dos anos? Aquela lenda de que nós nascemos com uma conta exata de neurônios que vão morrendo sem nenhuma chance de reposição? Pois é, isso é um baita de um mito. Em 1998, uma equipe de cientistas provou algo revolucionário. O cérebro adulto humano gera, sim, novas células. Nós não somos uma estrutura estática, fadada à decadência, mas sim um órgão com um poder incrível de se regenerar ao longo de toda a vida. Entrando agora na biologia da memória. Como é que o cérebro realmente se conecta? Já que sabemos que essas células continuam existindo e até se multiplicando, como é que elas conversam entre si? A resposta morfológica está nos dendritos. Imagine que os nossos neurônios são como árvores, e os dendritos são os galhos e as folhas responsáveis por captar as informações que chegam. O declínio mental, aquele que a gente tanto teme, ocorre muito mais porque os galhos vão afinando e perdendo a complexidade do que pela morte do neurônio em si. É como se a árvore fosse perdendo as folhas. E a notícia espetacular é esta. Mesmo os neurônios mais velhinhos conseguem criar galhos novos, desde que a gente dê o incentivo certo. E como a gente faz para adubar essa floresta neural? É aí que entram as neurotrofinas. Pensem nelas como um fertilizante 100% natural, um verdadeiro alimento para o cérebro. Elas não só aumentam o tamanho desses galhos, como deixam as células vizinhas incrivelmente mais resistentes aos danos do tempo. E o grande segredo da biologia é que o nosso cérebro produz esse adubo por conta própria. A produção é ativada direto pela atividade celular intensa. Mas nem tudo são flores. Vamos falar sobre o perigo do piloto automático e o custo dessa nossa previsibilidade diária. A gente tem um vilão super silencioso nessa história: a rotina excessiva. Fazer exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeitinho todo o santo dia, coloca nossa mente no modo de economia de energia. E sabe o que acontece? A produção daquelas neurotrofinas maravilhosas simplesmente despenca. Isso causa um afinamento real nas nossas conexões. A atividade no nosso córtex e no cerebelo cai drasticamente. Sem o fator surpresa, a gente fica preso num ciclo onde só a visão e a audição dominam, deixando os outros sentidos totalmente atrofiados, o que rouba a nossa flexibilidade mental para resolver problemas. Então, qual é a saída? Vamos mergulhar na ciência da neuróbica e entender como construir uma verdadeira rede de segurança para a mente. A boa notícia é que a biologia nos dá uma solução genial. E não estamos falando de ficar solitário fazendo palavras cruzadas. A metodologia da neuróbica é sobre usar os 5 sentidos misturados com as emoções para forçar o cérebro a criar conexões novinhas em folha. Pensem nisso como uma grande rede de segurança. Se a gente tentar lembrar o rosto de alguém e bater aquele branco visual, uma rede bem desenvolvida abre caminhos alternativos. A memória volta pelo cheiro do perfume da pessoa ou pela textura do aperto de mão dela. Quanto mais fios essa rede tiver, mais difícil é uma lembrança cair no buraco do esquecimento. E falando em acessar essas rotas alternativas, o nosso olfato merece um prêmio de destaque. É incrível, mas o nosso bulbo olfatório tem uma verdadeira via expressa, uma conexão física super direta para o nosso centro emocional e para o hipocampo, que é o gerente da nossa memória de longo prazo. É exatamente por causa desse atalho anatômico que sentir um cheirinho familiar, tipo café coado ou chuva, traz uma enxurrada de memórias profundas na mesma hora, muito mais rápido do que qualquer outro sentido. Legal, mas como a gente pratica tudo isso? Chegou a hora de ver como transformar a própria vida em um gigantesco ginásio cerebral. O mais fantástico dessa abordagem é que ninguém precisa gastar com equipamentos caros ou ficar horas trancado estudando. A nossa própria rotina diária é a academia perfeita. Só que, para transformar uma tarefa banal num exercício neuróbico de verdade, a gente precisa seguir 3 critérios essenciais.
Primeiro, temos que usar os nossos sentidos em um contexto totalmente diferente. Segundo, precisamos prender a atenção com algo incomum ou que mexa com a emoção. E terceiro, a atividade tem que quebrar aquele padrão repetitivo de um jeito inesperado para obrigar o cérebro a dar um solavanco de alerta. Querem um exemplo brilhante e super fácil de fazer em casa? Tomar banho de olhos fechados. Só o fato de fechar os olhos já quebra a ditadura da nossa visão. Isso obriga o cérebro a usar só o tato e a percepção espacial para achar o sabonete, sentir a temperatura da água e mapear um ambiente que, caso contrário, a gente faria no mais profundo e absoluto piloto automático. Outra dica muito boa para testar hoje mesmo. Tentar achar as chaves lá no fundo da bolsa ou da mochila, usando única e exclusivamente a mão, sem olhar. Em vez de resolver tudo com os olhos, o nosso cérebro tem que despertar áreas inteiras só para conseguir decifrar se o que a gente está pegando é a textura de uma embalagem lisa ou o relevo de metal da chave. É um recrutamento imediato de caminhos neurais que estavam adormecidos. Essa próxima sugestão parece boba, mas tem uma profundidade enorme. Comer em silêncio absoluto. Se a gente desliga a TV, afasta o celular e simplesmente não conversa, ocorre uma ampliação fantástica no processamento do paladar e do olfato. O sabor da comida fica infinitamente mais intenso e o cérebro constrói associações multissensoriais totalmente novas a partir de um prato que a gente já comia todo dia. Tem também um truque visual e emocional que é uma maravilha. Pegar os porta-retratos com fotos da nossa mesa de trabalho e virar todos de cabeça para baixo. Quando a foto está na posição normal todos os dias, a nossa mente quase nem gasta mais energia para processar a imagem. Mas, ao inverter a foto, a gente arranca o córtex visual da preguiça e obriga a mente a reinterpretar ativamente as cores, as formas e até a emoção daquela imagem. E para fechar com chave de ouro, um dos métodos mais potentes para quebrar a rotina, usar a mão não dominante para escovar os dentes ou para usar o mouse do computador. É impressionante. Essa mudancinha rápida exige na mesma hora que o hemisfério oposto do nosso cérebro acorde e assuma a liderança de uma coordenação motora fina que estava confortavelmente hibernando lá do outro lado. E toda essa nossa jornada biológica nos traz para uma conclusão provocativa. A regra de ouro da ciência para a nossa mente é: use-o ou perca-o. Como a gente viu hoje, manter a agilidade mental não depende de nenhuma pílula milagrosa, mas de como nós interagimos com o mundo ao redor. Todos nós carregamos uma fábrica química poderosa dentro da cabeça, perfeitamente capaz de gerar o seu próprio combustível de crescimento. Ao abraçar o inesperado, a gente constrói a verdadeira blindagem contra o esquecimento. E a reflexão que fica para todos nós é a seguinte: qual pequeno hábito na sua rotina vai ser alterado hoje para despertar e rejuvenescer essa máquina maravilhosa? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente.